agora no açúcar e mais tarde o advento da mineração. Bom, a gente já havia falado na aula passada sobre a presença holandesa no Brasil, porque eles foram muito importantes aqui, né? Os holandeses financiavam, como eu disse para vocês, né? Engenhos, financiavam a compra de escravos, levavam açúcar mascavo lá para Amsterdã para beneficiá-lo e comercializá-lo, porque o estágio de produção do açúcar no Brasil era até a condição de açúcar mascavo, né? Aí os holandeses ficaram responsáveis depois pela transformação desse açúcar e pelo seu comércio na Europa. Daí essa associação com Portugal. A gente viu que a Holanda se tornara uma potência capitalista dos séculos XVI e XVII, né? Talvez a maior potência capitalista da época, vai ser superada pela Inglaterra no século XVIII, e que mesmo assim a Holanda tinha alguns problemas, né? Problemas com a Espanha, em função da sua independência, e problemas com a Inglaterra, né? E isso vai acabar gerando conflitos, guerras entre eles, que vai acabar também tendo influência no nosso país. Bom, paralelo a tudo isso aí que nós já analisamos com vocês, a gente tem que entender também uma outra situação, que é a união dos países ibéricos, ou simplesmente a União Ibérica. Também podemos chamar esse período de período filipino, em função dos reis espanhóis que também vão governar Portugal nesse período, chamarem-se Filipe II, Filipe III e Filipe IV. Daí o chamado período filipino da história de Portugal, por exemplo, o problema que acontece em Portugal, mas que vai acabar tendo muita influência no Brasil. Vocês lembram, na outra aula, eu havia jogado uma questão para vocês, né? A Holanda, de sócia de Portugal, vai passar a ser concorrente de Portugal mais tarde, que vai acabar levando a decadência do açúcar no Brasil e a necessidade, automaticamente, né, de Portugal procurar um novo meio de ganhar dinheiro aqui na colônia. Daí o advento da mineração também. Bom, então como que vai acontecer isso daí? Como que a Holanda vai deixar de ser sócia e passar a ser concorrente de Portugal? Daí nós temos que entender o episódio conhecido como União Ibérica. Bom, quando a gente fala da União Ibérica, a gente fala da união política dos dois países que estão dentro da Península Ibérica da Europa. Quais são esses dois países? A Espanha e Portugal. Então é um assunto que a gente precisa reunir alguns detalhes com vocês. Portanto, seria necessário que a gente fosse até de certa forma devagar nesses detalhes, para que vocês pudessem depois juntar tudo isso daí. Tá bom? Então, a primeira questão sobre que vai levar essa União Ibérica, o primeiro questionamento é o seguinte: de onde veio Portugal? Como nasceu Portugal? Não é correto a expressão Portugal nasceu da Espanha. Não seria correta essa expressão. Mas seria correto a gente dizer que Portugal nasceu de um dos reinos que mais tarde formaria a Espanha. Que reino é esse? O reino de Leão, que era o reino que se localizava bem aqui no norte da Península Ibérica, que vai ser formado na época da Guerra de Reconquista da Península Ibérica. E nós já falamos com vocês que vai ser a época que os ibéricos estão expulsando os árabes da península. Essa expulsão vai durar aí alguns séculos, né, até ser concluída, e nesse meio tempo aí vão surgir então esses dois países. Primeiro Portugal, depois a Espanha. Antes havia 4 reinos que nós chamamos dos reinos cristãos: Leão, Castela, Aragão e Navarra. Do reino de Leão, mais tarde vai nascer Portugal. Uma pergunta também que eu costumo muito fazer, certamente já comentei com vocês presencialmente, para a gente poder analisar bem a questão. Durante a Idade Média, se nós todos formos analisar o mapa, a gente vai perceber que, como o eixo comercial europeu girava em torno do mar Mediterrâneo, o território espanhol tinha muito mais vantagem do que o território português, que está com sua face toda voltada para o Atlântico.
Só que a gente sabe que no final da Idade Média vai ser marcado também pela decadência do mar Mediterrâneo e a ascensão do Oceano Atlântico, com o movimento que nós vamos chamar de expansão marítima e comercial europeia. O eixo comercial vai se deslocar do Mediterrâneo para o Atlântico. Então, nesse momento, quem passa a ter vantagem, então? Portugal. Portugal, no primeiro momento, enquanto o eixo era no Mediterrâneo, estava isolado. Agora, não, o eixo mudou do Mediterrâneo para o Atlântico. Então, Portugal passa a ter mais vantagem em relação a isso aí, em relação à Espanha, por exemplo. Os dois países são formados. Os dois países saíram para suas expansões, né? A conquista de colônias fora da Europa, colônias ultramarinas. Portugal saiu primeiro, a Espanha saiu depois, mas os dois estão ali agindo, certo? Os dois estão atuando agora no mar, cada um explorando o seu bloco de colônias. Ora, seria interessante nesse momento, de alguma forma, já que o Atlântico agora era o mote principal, e já que Portugal tem essa raiz, né, presa lá em um dos reinos que vai formar a Espanha mais tarde, seria muito interessante para a Espanha, de alguma forma, retomar Portugal. De alguma forma, a Espanha exerceu um controle também sobre Portugal, porque aí a Espanha poderia adotar o que nós chamamos de mare clausum, ou seja, o mar preso, o mar sob o domínio dos espanhóis e dos portugueses. Só que isso aí não seria feito de uma maneira consensual, certamente não. Os portugueses nunca aceitariam a ideia de se submeter ao reino espanhol, por qualquer motivo que fosse, a não ser que acontecesse algum problema. E é exatamente um grave problema que vai acontecer em Portugal, que vai acabar favorecendo a Espanha nesse momento. Uma primeira tentativa de união dos dois países aconteceu lá em 1383. Vocês vão lembrar comigo isso daí. Ela só não se concluiu porque aconteceu uma revolução importante dentro de Portugal. A Revolução de Aves, 1383 a 1385, que impediu, no primeiro momento, que o rei espanhol também fosse rei de Portugal, por uma questão dinástica. A família de Aves assume o governo português, impedindo essa primeira união. 200 anos depois, a Espanha vai ter mais uma oportunidade. E dessa vez vai ser concluída com sucesso. Essa oportunidade começa com a morte do rei de Portugal, chamado Dom Sebastião, da família de Aves. A morte de Dom Sebastião vai acabar pondo fim à dinastia de Aves em Portugal, né? Apesar do tio avô dele ainda ter governado Portugal durante um tempo, mas vai acabar, né, com o próprio rei Dom Sebastião. Por que essa batalha vai ser necessária no norte da África? Vocês lembram que eu expliquei para vocês, quando eu falava da expansão marítima, que Portugal, ao iniciar a sua expansão, conquista Ceuta, no norte da África, que hoje é o Marrocos. Então, Ceuta se transforma no primeiro entreposto comercial português fora da Europa. No entanto, o entorno da região de Ceuta estava toda ainda controlada pelos árabes. Então, isso certamente dificultaria o acesso de produtos até esse entreposto comercial. Portanto, as guerras, os atritos, os conflitos entre portugueses e árabes no norte da África continuaram sendo constantes. Em um desses conflitos, em uma dessas guerras, em uma dessas batalhas, melhor dizendo, a batalha de Alcácer Quibir, em 1578, em uma dessas batalhas, o rei de Portugal que participava dela acaba morrendo. Existe toda uma mística em torno da morte dele, o corpo dele nunca foi resgatado. O povo português então começou a desenvolver o chamado mito do sebastianismo, né, que seria aquela ideia da volta do rei Dom Sebastião para poder redimir os pobres da sua situação e tal, né, os miseráveis. Então surgiu até um mito em torno da morte desse rei. Mas não é esse mito que nos interessa agora. O que interessa saber é que quando ele morre, ele cria um problema dinástico para Portugal. Por quê? Porque ele era solteiro e não tinha herdeiro legítimo ainda.
Então, o rei de Portugal morre na batalha. Dom Henrique, o cardeal, tio-avô dele, muito idoso, assume o trono por enquanto, né, interinamente. Só que 2 anos depois, em 1580, ele também morre. E aí o trono português fica vago, disputado por vários grupos familiares que tinham direito, né, a herdar o trono de Portugal. Só que dentre eles havia também o rei da Espanha na época, chamado Felipe II. Felipe II também vai se achar o direito de reivindicar o trono português. Primeiro, porque ele defendia a ideia do mare clausum, a ideia da união com Portugal favorecer um domínio completo sobre o Oceano Atlântico. Seria muito interessante para impedir que outras potências navegassem com liberdade pelo oceano, né? Isso poderia fazer com que a economia de ambos, Portugal e Espanha, evoluísse bastante. E segundo, porque Filipe II também era parente do rei de Portugal morto. Então, ele também tinha direito de reivindicar o trono português. Como ele era mais forte que os seus concorrentes, então ele acaba superando-os e assumindo o trono de Portugal. Então, agora, a partir de 1580, o mesmo rei da Espanha vai ser o rei de Portugal também. Começa, então, a chamada União dos Países Ibéricos, União Ibérica ou período filipino. Importante agora a gente entender, né? O que isso vai ter a ver com a história do Brasil? Se esse problema acontece lá em Portugal, lá na Europa, como que isso influencia na história do Brasil? Ora, de maneira total, porque apesar do Brasil estar aqui na América, o Brasil estava ligado a Portugal. Então, tudo aquilo que acontecia em Portugal certamente vai ter reflexo aqui no Brasil. E o principal desses reflexos, tem alguns, né? A legislação vai mudar, por exemplo, né? As ordenações filipinas vão atuar mais aqui no Brasil, quer dizer, Filipe II vai criar leis aqui no Brasil, específicas do Brasil, vai dividir o Brasil em 2 estados, por exemplo, vai ter no norte e no sul 2 estados, o Brasil vai ser dividido, depois vai ser retomado uma colônia só, né? Mas algumas mudanças administrativas, mas principalmente o que vai mudar no Brasil vai ser a relação dos holandeses aqui dentro. Na aula passada, eu havia comentado com vocês, referenciei agora, né, no início dessa nossa aula, que a Holanda vai ter muitos problemas com a Espanha. A Holanda era um país rico, mas ele dependia muito da Espanha, ela era ligada à Espanha, né? Boa parte do território holandês pertencia ainda aos espanhóis. E a Holanda está em guerra com a Espanha pela sua independência. Ora, pessoal, agora é só ligar os fatos. A Holanda era sócia de Portugal no Brasil. Ganhava muito dinheiro produzindo açúcar no Brasil. Só que nesse momento da União Ibérica, o Brasil vai estar ligado à Espanha. Apesar do compromisso ou juramento de tomar a cidade portuguesa, onde Filipe II foi coroado também rei de Portugal, como Filipe I, né? Em Portugal é Filipe I, Filipe II na Espanha. Então, na cidade de Tomar, para evitar atritos com os portugueses, maiores atritos com os portugueses, ele vai se comprometer a não alterar substancialmente as estruturas políticas, administrativas de Portugal, nem econômicas, né? No entanto, ele não vai cumprir esse compromisso no que diz respeito ao Brasil. Por quê? Porque ele vai ter um problema com a Holanda lá na Europa. E essa inimiga da Espanha na Europa ganhava dinheiro no Brasil nesse momento. E nesse tal momento, esse Brasil pertenceu ou foi administrado pela Espanha. Então vamos raciocinar, pessoal. A Holanda da Espanha tinha atritos na Europa. A Holanda ganhava dinheiro aqui no Brasil. Momentaneamente, com a União Ibérica, o Brasil está atrelado aos interesses espanhóis. Então a pergunta que eu sempre faço: será que a Espanha, que nesse momento exerce um controle sobre o Brasil, vai querer que a sua inimiga na Europa, a Holanda, continuasse a ganhar dinheiro aqui dentro? Certamente não. Então a Holanda vai ser convidada, entre aspas, né, a sair do Brasil.
Os espanhóis não querem os holandeses aqui dentro. Alguém vai perguntar, mas o negócio da Holanda não era com a Espanha, era com Portugal. Sim, mas nesse momento o Brasil está ligado à Espanha. Então, querendo ou não, Portugal não vai ter nenhum tipo de poder de ação para impedir qualquer coisa. A Espanha, então, vai querer que a Holanda saísse do Brasil. Pergunto novamente para vocês, os holandeses vão sair? Não, provavelmente não iam nunca querer sair e deixar para trás aqui os quase 200 anos de investimentos. Ao contrário, a Holanda vai acabar invadindo militarmente uma região que ela já dominara economicamente. É claro que Pernambuco não vai ser o principal alvo, não vai ser o único, melhor dizendo, o principal sim, não vai ser o único alvo dos holandeses. Os holandeses vão tentar invadir a Salvador, porque Salvador era a capital do Brasil. Os holandeses vão tentar invadir o Espírito Santo em algumas oportunidades, está dentro do contexto da história do Espírito Santo, essas invasões. Mas o que a Holanda principalmente queria era a região onde ela mais havia investido dinheiro. E que região era essa? Que capitania era essa? Pernambuco. Então, com sucesso, os holandeses acabam então invadindo Pernambuco. Aí vocês observem bem, né? O problema que acontecia lá na Europa, entre dois países europeus, vai acabar influenciando também no Brasil. Porque o terceiro país lá, que era Portugal, que teoricamente não tinha nada a ver com essa briga da Espanha com a Holanda, vai acabar por intermédio da União Ibérica sendo influenciado também. Então agora Portugal vai ter um problema. A sua principal região produtora de açúcar do Brasil vai estar sob o domínio dos holandeses. Como é então, inclusive, que Pernambuco vai passar a ser chamado o Brasil holandês? Então, se vocês estiverem analisando alguma fonte, alguma questão, que vocês verem uma citação, o Brasil holandês, então estão se referindo a Pernambuco, que é onde a Holanda, melhor dizendo, vai se concentrar mais. Bom, aí é uma questão, pessoal. A Holanda, para poder invadir Pernambuco, vai ter uma série de atritos, lógico. Essa invasão não vai ser pacífica. Vai ter embates, vai ter guerra entre os dois lados, né? Aqueles que defendiam Pernambuco, o senhor de Engenho, por exemplo, e os holandeses que estão invadindo. Ao consolidarem essa invasão, vai ser montada, criada na Holanda, uma outra companhia de comércio, chamada Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. Vocês lembram que anteriormente eu havia dito que os holandeses criaram, associados a ingleses e tal, a Companhia de Comércio das Índias Orientais, né? Com até tomar de Portugal o monopólio lá no Oriente. Agora, para lidar com essa relação com o Brasil, vai ser criada a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. Então vai caber a essa companhia de comércio a administração do Brasil holandês, ou seja, Pernambuco. E essa companhia de comércio envia para cá um dos seus comandantes, um alemão chamado Maurício de Nassau-Siegen. Mas a gente pode se preocupar só com esse primeiro sobrenome dele, né? Nassau, Maurício de Nassau. Então nós temos um período em que esse Maurício de Nassau vai estar governando Pernambuco. E uma pergunta também muito recorrente minha, pessoal, para vocês é a seguinte: os holandeses estão invadindo, eles são elementos estranhos, estão invadindo, teve conflito para que essa invasão se fosse consolidada. Muitos engenhos foram destruídos por conta disso, a estrutura econômica ficou meio abalada. Então eu costumo sempre perguntar, sendo invasores, que tipo de relação os holandeses vão tentar travar com os senhores de engenhos aqui no Brasil, aqui em Pernambuco? Uma boa relação ou uma relação atritosa? Então o Maurício de Nassau entende, pessoal, que para poder haver uma convivência pacífica entre os dois blocos, os senhores de engenho portugueses e os holandeses, deveria haver uma boa relação entre eles. Então o Maurício de Nassau, tentando travar essa boa relação, traz muitos benefícios para a região de Pernambuco, para muitas cidades de Pernambuco, como Recife, Olinda,
né, transformando essas cidades, Recife, por exemplo, numa cidade tão bem estruturada quanto as maiores europeias, né, com saneamento básico, esgotamento sanitário, fornecimento de água, a vinda de artistas, vinda de cientistas. Né? Na casa mesmo de Nassau foi criado um observatório astronômico, até isso tinha aqui no Brasil, né, em Pernambuco, durante a vigência de Nassau. Então, financiamento para a reconstrução de engenhos, por exemplo, uma outra política dele, a fornecimento de escravos, a compra e fornecimento de escravos, a renegociação de dívidas que os senhores de engenho tinham com os comerciantes holandeses, tudo isso para tentar trazer uma boa relação, travar uma boa relação entre os dois lados. E a coisa funcionava. Relativamente, Pernambuco estava se desenvolvendo nesse momento aí. Quando a gente fala Pernambuco, né, especialmente Olinda, Recife e essa região no entorno, que era beneficiada pelo açúcar. Só que tem um problema, pessoal. Nós vamos voltar, vamos reviver aquele problema que a Holanda estava tendo até então. A Holanda estava em guerra. Nessa mesma época que a Holanda está fazendo tudo isso no Brasil, a Holanda está em guerra na Europa. Guerra contra a Espanha pela sua independência e guerra com a Inglaterra por questões econômicas. Uma outra perguntinha também que eu sempre faço, né? Só para a gente poder entender melhor a situação. Quando um país está em guerra com o outro, como é que ficam as suas finanças? Abaladas, certo? Beleza. E quando ele está em guerra com dois países? Aí as finanças ficam mais abaladas ainda. Bom, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Até então, a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, até então os holandeses, travavam uma boa relação com os senhores de engenho brasileiros, luso-brasileiros, lá em Pernambuco, trazendo alguns benefícios para eles. No entanto, com esses problemas que a Holanda começa a viver, economicamente falando, a Holanda não vai achar de mudar essas relações com esses senhores de engenho do Brasil. A Holanda vai se ver obrigada, por exemplo, a retirar todas essas vantagens que havia dado anteriormente para trazer aquela boa relação anterior. Então começa a cobrar juros das dívidas que eles haviam refinanciado, por exemplo, diminui o fornecimento de escravos. Quer dizer, a Holanda começa a traçar um caminho, a trilhar um caminho, melhor dizendo, contrário àquele que ele havia iniciado anteriormente. Maurício de Nassau, inclusive, alertou os holandeses: se nós mudarmos a nossa política aqui, nós vamos ter problema. Qual foi a atitude dos holandeses? Tiraram Nassau do Brasil, levaram Nassau embora, destituíram ele do comando da Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, aqui na América, e começam a impor essas sanções mais excessivas. Conclusão disso, os senhores de engenho luso-brasileiros, que até então toleravam os holandeses aqui no Brasil, passam agora a ficar contra eles. Começa a chamada insurreição pernambucana, um processo de expulsão dos holandeses do Brasil. Começam então as guerras entre os holandeses e os pernambucanos. É nesse momento ali, 1648, que é criado, por exemplo, o Exército Nacional, com a junção dos vários elementos étnicos que havia no Brasil, com esse objetivo: expulsar os holandeses do Brasil. Ou seja, o iníciozinho, o germenzinho, né, o chamado patriotismo, que vai ser marcante depois no contexto da formação do próprio Exército brasileiro. Esse sentimento patriótico, patriotismo que o Exército tem, preserva. Bom, então é uma data marcante, 1648 marca o início, marca a formação do Exército brasileiro. É exatamente durante a campanha de expulsão dos holandeses do Brasil. Certo? Finalmente, depois de vários atritos, os holandeses saem do Brasil. Aí são uma situação que vocês também têm que observar. Na história tradicional, né, que valoriza esses feitos no Brasil, vocês vão encontrar a expressão a expulsão dos holandeses. É como se tivesse dado certo, né? Formou-se um exército brasileiro e esse exército, com bravura, acabou expulsando os holandeses daqui.
Na verdade, pessoal, o que aconteceu foi que os holandeses saíram indenizados pelo Brasil, por Portugal, melhor dizendo, né? Os portugueses tiveram que indenizar os holandeses para que eles pudessem sair do Brasil. Quando eu falo portugueses, pessoal, a gente não pode esquecer que nesse mesmo momento aí está acabando a União Ibérica. A União Ibérica, que eu havia começado com vocês na nossa aula, está acabando em 1640. Então, 60 anos de União Ibérica, né? 1580 a 1640. Há uma revolução em Portugal, essa revolução expulsa o rei Filipe IV, reinstaura então o governo português. Começa uma nova dinastia em Portugal, a dinastia de Bragança, uma dinastia que se aproxima da independência do Brasil, né? Dom Pedro I, por exemplo, essa é a dinastia de Bragança. É a dinastia que vai governar Portugal por último, né? E essa dinastia vai querer retomar as suas áreas de produção de açúcar no Brasil, que estavam sob domínio dos holandeses nesse momento, que haviam invadido anteriormente a região. E nesse momento também, nesse mesmo momento que Portugal quer reaver o seu território, os senhores de engenho pernambucanos já não estão mais com uma boa relação com os holandeses. Então, juntando esses fatos aí, os senhores de engenho querendo expulsar os holandeses, os portugueses também querendo reaver Pernambuco, aí então a saída dos holandeses aqui do Brasil, né? Vou passar aqui para vocês, toda essa dinâmica, né? Eu até vou mandar depois para os grupos, né? Para quem quiser os slides, né? Quem não tiver os slides ainda, se comunique comigo lá pelo WhatsApp, que eu mando para vocês, tá bom? Então, toda essa história que eu venho contando para vocês, tá vendo? A invasão holandesa, a tentativa de a Holanda ter uma boa relação com os senhores de engenho, tá bom? O governo de Nassau, eu falei para vocês que vai ser muito importante para Pernambuco nesse momento aí. E a insurreição pernambucana, que é quando acontece aquela mudança das relações da Companhia das Ilhas Ocidentais com os senhores de engenho aqui no Brasil, tá bom? Culminando com a saída dos holandeses. Ora, aí nós estamos então diante de duas narrativas, né? Uma meio que oficial, que nós podemos dar um caráter de ufanista até, né? E uma outra mais real. A oficial diz respeito à expulsão dos holandeses. E a real, a gente sabe que os holandeses, na verdade, foram indenizados para poder ir embora daqui. O que eu digo sempre, pessoal? Para mim, não interessa. Não interessa se eles foram expulsos, né, numa atitude heróica no Brasil, expulsar os holandeses daqui, ou se eles foram indenizados para ir embora. Não interessa. O que interessa é que eles saíram. E quando eles saíram, eles acabam indo para onde? Para as Antilhas, as ilhas da América Central, onde eles também tinham muitas colônias. E aí é outro negócio, né, pessoal? Lá eles começam então a produzir esse açúcar, concorrendo com o açúcar brasileiro, que começa a entrar então em decadência. Ok? Então, a concorrência holandesa das Antilhas vão fazer com que agora Portugal tivesse mais um grande problema para resolver. Bom, a gente tem aí a decadência do açúcar, né? A gente tem que lembrar que o açúcar não deixa de ser produzido no Brasil, nunca vai deixar de ser, mas Portugal agora está enfrentando um problema que é a concorrência holandesa das Antilhas. Portanto, os portugueses vão ter que encontrar uma outra maneira de ganhar dinheiro aqui na colônia. E agora, né, não vai ter outra saída para eles a não ser buscar a mineração. Então, com a restauração portuguesa, né, a família de Bragança assume o poder em Portugal e vai fazer um resumo do que está acontecendo. Eles vão entender que Portugal tem muitos problemas internos e o Brasil também poderia servir como uma solução para esses problemas, né? Então, eu coloquei para vocês aqui um panorama desse século XVIII, né, que nós estamos entrando agora para a decadência do açúcar, final do século XVII, iniciando o século XVIII. A
gente entender esse panorama geral. O que acontecia externamente e essa influência que isso vai ter no Brasil. As influências que isso vai ter no Brasil. Tá bom? Então, a restauração política portuguesa, 1640. Qual foi o legado, então, da União Ibérica para Portugal? A gente só vai perceber que teve coisas negativas, né? Primeiro, Portugal vai ter sua frota naval drasticamente reduzida por conta das guerras espanholas. A Espanha vinha em guerra com a Inglaterra, né? Também é um outro problema que vai acontecer na Europa. Os conflitos entre espanhóis e ingleses. A Espanha retirava a sua prata aqui na América, os ingleses vinham e roubavam essa prata no caminho. A Espanha vivia reclamando. E os ingleses diziam que eram os piratas que praticavam esses atos aí. Só que todo mundo sabia, inclusive os espanhóis sabiam, que esses piratas muitas vezes trabalhavam no próprio governo inglês. Então isso acabava gerando atritos entre eles e alguns conflitos também. O próprio Filipe II, juntando a frota naval portuguesa e espanhola, criou a chamada Invencível Armada para combater os ingleses. Uma Invencível Armada que teve a metade da sua frota afundada logo na saída, uma tempestade que deu. O resto, os ingleses derrotaram tranquilamente. Né? Então, quando a família de Bragança assume o poder em Portugal, vai encontrar sua frota naval bastante reduzida por conta dessa relação que tinha com a Espanha. Muitas colônias portuguesas na África foram tomadas pelos ingleses. Independente da vontade de Portugal ou não, Portugal estava ligado à Espanha. E a Espanha era inimiga da Inglaterra. Então a Inglaterra vai tomar algumas colônias importantes de Portugal na África. E uma crise do assunto no Brasil, provocada pela saída dos holandeses. Então os portugueses estavam realmente com muitos problemas para resolver. Né? Quais as saídas encontradas pelos portugueses para a solução desses problemas? Então, o primeiro ponto aqui, investimento na indústria nacional. Ou seja, os portugueses, nesse momento, vão tentar incentivar uma coisa que não era muito a praia deles, que era a produção manufatureira, especialmente de tecidos. Então, vai haver um investimento muito grande nesse momento aí, né? Em relação à produção manufatureira, produção de tecidos, a indústria têxtil de Portugal. Para isso, os portugueses vão importar máquinas, vão trazer mestres manufatureiros, muitos da Inglaterra, por exemplo, e vão criar uma política alfandegária protecionista, ou seja, vão aumentar suas tarifas de importação para que os produtos importados ficassem mais caros e a população portuguesa, então, logicamente, ia preferir comprar um produto português. E isso acabou dando resultado, acabou dando um bom resultado nesse momento aí. Incentivar a própria indústria, deixar de depender tanto dos outros. E um segundo momento é a procura por metais preciosos no Brasil. Os portugueses já sabiam que existiam desde o início da colonização. A gente comentava com vocês que o ouro foi descoberto no Brasil logo nos primeiros anos, nas primeiras décadas, vamos colocar assim. Mas, ao mesmo tempo, a mineração foi proibida naquele momento por questões óbvias, né? Porque Portugal ainda não estava seguramente dominando o Brasil. Havia o questionamento de outros países, como a França, por exemplo, a Inglaterra. E o achamento desse ouro, o alarde, né, sobre o achamento desse ouro, poderia provocar muito esses outros países, que poderia comprometer o domínio português sobre o Brasil. No entanto, agora Portugal precisa muito desse ouro. E aí começa um incentivo no Brasil, que nós vamos chamar de bandeiras. O que eram as bandeiras, então, pessoal? Não eram os primeiros movimentos de interiorização do Brasil. Lá no início das nossas aulas, eu falei com vocês das entradas, por exemplo. Né? Então, nós temos 3 movimentos de interiorização. Nós temos as entradas, as bandeiras e as monções. As entradas e bandeiras feitas por terra e as monções feitas por rios navegáveis que levavam os exploradores até o interior. Certo? As bandeiras, então, vão se constituir nesse momento, final do século XVII, início do século XVIII, os principais movimentos de interiorização aqui no Brasil. Essas bandeiras tinham alguns objetivos. Não quer dizer que elas eram especializadas em cada um desses objetivos.
Uma bandeira só poderia fazer as várias atribuições. Mas nós temos 3 tipos de bandeiras, né, principais. Nós temos as bandeiras de prospecção ou mineratórias, aquelas que vão procurar metais e minerais preciosos, como ouro, diamante, por exemplo. Nós temos as bandeiras de apresamento de índios, que aquelas que se dedicavam à caça, né, à captura de índios para transformá-los em escravos. E temos o sertanismo de contrato, né, quando havia alguns problemas enfrentados pela elite, né, colonial, problemas como, por exemplo, revoltas, o fúrio de escravos, combate a quilombos. Então essas bandeiras serviam a esse propósito, né? Serviam para combater esses escravos, muitas vezes aquilombados. Nessa época, tinha no Brasil os principais quilombos, é um conjunto de quilombos que vai formar Palmares lá em Alagoas. Uma dor de cabeça danada para os portugueses na época. Palmares, na verdade, levou 100 anos até ser derrotado completamente, né? Nesse primeiro momento aí, desse início de guerra entre os portugueses e o quilombo de Palmares, onde o sertanismo de contrato vai ser atuante, é que se destaca a figura do Gazumba e mais tarde do Zumbi dos Palmares. Zumbi foi morto por um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, só para vocês terem uma ideia, né? Então, independente disso daí, independente dessas especificações, na verdade, com a mesma bandeira poderia fazer as 3 coisas: procurar índios para transformá-los em escravos, procurar metais e combater também escravos aquilombados. Ok? Essas bandeiras também tinham algumas características. Por exemplo, elas eram particulares, ao contrário das entradas que eram oficiais. Então, eu havia perguntado a vocês em umas aulas anteriores, ainda presenciais, qual dos 2 movimentos contribuiu para a expansão do território brasileiro? As entradas ou as bandeiras? Aí eu dei as características das 2, né? As entradas eram oficiais e as bandeiras particulares. Chegamos à conclusão de que o movimento que contribuiu para a expansão do território brasileiro foram as bandeiras, porque as entradas, como eram oficiais, não ultrapassavam muito o limite de Tordesilhas. Então elas andavam por onde já era de Portugal. As bandeiras já não tinham muito essa preocupação. E como também ninguém dava muita bola para Tordesilhas, para a linha de Tordesilhas, não havia uma consciência exata de ela passada, então o movimento bandeirante acabou avançando muito sobre ela, fazendo com que mais tarde fossem necessários novos tratados de fronteiras entre as colônias espanholas e portuguesa. Ok? Então, e outra característica dela, elas são paulistas, elas vêm de São Paulo ou São Vicente. Por isso vocês poderão encontrar em questões a expressão as bandeiras vicentinas ou as bandeiras paulistas. Falou em vicentinos e falou em paulistas, estão se referindo à mesma coisa. Bom, porque não existia São Paulo antigamente, existia São Vicente. Então essas bandeiras foram para o interior do Brasil e foram bem sucedidas nas suas mais variadas funções, especialmente nessa que nós estamos tratando. Os bandeirantes acabam descobrindo então o ouro no interior do Brasil. Se nós fôssemos considerar o que a UFES fazia antigamente, que era cobrar a história do Espírito Santo, eu diria para vocês aqui agora: o ouro foi descoberto no Espírito Santo, porque não existia em Minas Gerais ainda. Só que como nós não podemos levar isso em consideração, porque as nossas provas não são feitas aqui, são feitas em São Paulo, no Rio ou em Minas Gerais, então eles nunca vão considerar o Espírito Santo nesse momento aí. Né? Então é descoberto o ouro na região que mais tarde vai se chamar Minas Gerais. Começa então a fase da mineração do Brasil. Então a gente conclui essa aula, né, esses 2 encontros, analisando como é que foi o período do açúcar, a sua decadência e o início da mineração. Eu espero que vocês façam os exercícios, façam o simulado com interesse, né, buscando cada vez mais adquirir conhecimento, tirem dúvidas,
Muitos de vocês têm o meu telefone, têm o meu WhatsApp, ele está totalmente liberado para vocês, sem problema nenhum. A gente, se a maioria não tiver, depois eu disponibilizo novamente. Mas qualquer dúvida, qualquer questão, eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Então, um bom estudo e até logo.